Trouxemos a notícia um pouco mais cedo de que Jair Bolsonaro vai ser internado hoje ainda no Hospital DF Star, em Brasília, para passar por cirurgia amanhã, é essa a previsão. Procedimento que foi autorizado ontem pelo ministro Alexandre de Moraes, mas o ministro do Supremo impôs uma série de restrições. Bolsonaro será vigiado por 24 horas. Por agentes da Polícia Federal. Somente a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, poderá acompanhá-lo e visitá-lo sem a necessidade de uma autorização de Alexandre de Moraes. Bolsonaro vai passar por uma cirurgia para tratar de uma hérnia inguinal e um quadro de soluços persistente. Persistente. Mônica, bom dia para você. O que você nos traz aí de informação adicional relacionada a esse assunto? Até porque, pelo que você apurou, a família está dividida fora da prisão, né? E nesse contexto, o que você nos acrescenta e traz aqui de informação? Bom dia. É isso aí, Sheila. O ex-presidente vai passar hoje por essa cirurgia e alegou problemas de saúde para cancelar uma entrevista na última hora, ontem, com o portal Metrópolis, né? O portal já estava lá dentro da superintendência, na antessala da superintendência da PF. No último segundo ele mandou um bilhetinho, né? Falando: eu não vou dar entrevista por razões... Não darei entrevistas por razões de saúde. Agora, os bastidores desse cancelamento dessa entrevista revelam, Sheila, a divisão profunda que existe hoje na família em torno dos destinos do clã e do legado do Bolsonaro. Essa entrevista tinha sido autorizada pelo Alexandre de Moraes e o objetivo dos filhos dele, do ex-presidente, ao convencer o pai a conceder essa entrevista, era o de que ele falasse de viva voz que sim, seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, é o candidato a presidente da República escolhido por ele, vai ter o apoio dele, vai até o fim da candidatura, que todos devem votar no Flávio, né? O agendamento da entrevista acionou os motores contrários, né? Todos aqueles em torno do ex-presidente que são contra a candidatura do Flávio passaram a defender que o Bolsonaro não recebesse os jornalistas. A ex-primeira-dama Michele foi acionada, entrou em campo para convencer o marido a desmarcar essa entrevista, mesmo que fosse em cima da hora. Sheila, ela apoia o Flávio, deu aí manifestações a favor da candidatura dele, mas nos bastidores ela trabalha contra e se alinha àqueles que defendem a candidatura do Tarcísio de Freitas ao Palácio do Planalto em 2026 contra Lula, porque ele teria mais chances. A Michele, inclusive, é cotada para ser a vice na chapa e fez uma carga forte contra essa entrevista, né? Porque uma declaração do Bolsonaro, quer dizer, pensa, né, Sheila, o Bolsonaro está preso. Se ele faz uma declaração hoje, eu apoio meu filho Flávio, daqui a 2 meses não é simples para ele não falar o contrário. Ele não vai estar como numa situação normal todos os dias com os microfones ali perseguindo ele e ele podendo falar e mudar de opinião a qualquer momento. Então consolidaria essa candidatura, coisa que a Michele não quer e nem outros muitos apoiadores aí dela e que são contra a candidatura dele. Então foi uma briga nos bastidores, mas no fim ela prevaleceu e Bolsonaro cancelou com um bilhetinho a entrevista. Os advogados também eram contra, né? Porque achavam que ele, nessa situação, inclusive pré-operatório e tudo, poderia falar alguma bobagem, né? Então Bolsonaro vai para a mesa de cirurgia hoje com a família dividida, Sheila. Entrevistas canceladas e desafios grandes para resolver, tanto pessoais como de saúde, quanto políticos, mas esses começando dentro da própria família, né, Sheila? Pois é, Mônica. E a gente vai acompanhar, é claro, o estado de saúde do presidente, esse processo de internação e também amanhã a realização da cirurgia. Os ouvintes falam assim, mas ninguém aguenta mais o assunto Bolsonaro. Então eu estou conversando aqui com um dos nossos ouvintes que se manifestam nessa direção, mas é importante porque tem um contexto político fundamental. Bolsonaro, apesar de fora do jogo eleitoral, porque está inelegível, é uma peça importante na eleição de 2026, até pela presença de seu filho, a confirmação ou não de Flávio Bolsonaro como candidato em 2026. Então é evidente que continua sendo uma peça super importante no jogo político. É isso, lamento informar o ouvinte, né, que ele vai ter que suportar aí o Bolsonaro, pelo visto ele não suporta, por longo período ainda, né? Realmente ele é uma peça fundamental no jogo político e faz toda a diferença a escolha do candidato dele para as próximas eleições presidenciais. Mas está todo mundo aqui também de olho, Mônica, num assunto que está muito nebuloso,
demanda explicações, apurações, investigação. Aliás, estava um pouco mais cedo registrando aqui a capa da Folha de São Paulo, com um editorial amplo na capa, falando sobre o caso envolvendo Alexandre de Moraes, sua mulher, e o Banco Master. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes soltou 2 notas negando as acusações feitas até aqui, as apurações feitas primeiro pela Malu Gaspar, mas essa reportagem foi sendo aprofundada. Também houve novas descobertas em relação a isso. Capa do Estadão também, enfim. Alexandre de Moraes chegou a ligar 6 vezes num único dia ao Banco Central para tratar do Banco Master. Uma reunião com o Galípolo foi presencial, essa apuração aqui do Estadão está na capa também, e os nossos ouvintes querendo te ouvir também a respeito disso, porque é um escândalo que se desenha. Claro que a apuração é necessária, a gente entender exatamente, mas as notas de Alexandre de Moraes negando não explicam muita coisa, não são exatamente convincentes até aqui, Mônica. Olha só, Sheila, essa história de que o Alexandre já estava se interessando, vamos dizer assim, pelo assunto Master, ela já corria em Brasília há alguns meses, mas é impossível, e está se mostrando aí impossível, ter uma prova de que houve essas conversas. Quer dizer, muitas fontes dizem que sim, que houve, né? E que o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, inclusive, teria comunicado ao Lula que estava sendo pressionado, ou seja, eu não sei exatamente em que termos, mas que ele teria dito, olha, existe interesse do Alexandre de Moraes nesse assunto, e que o Lula teria respondido, você faça o que tem que ser feito, né? Então, depois essa história de Brasília foi se espalhando, autoridades de Brasília falaram com empresários de São Paulo, falaram com banqueiros de São Paulo, a coisa se disseminou num grau muito grande, chegou a algumas redações, chegou a mais de uma redação, e existia esse negócio de não se conseguir. Se o Galípolo nega, né, não, ele não impressionou, a reunião foi para falar da Magnífica, como é que você comprova? Agora, o silêncio do ministro Alexandre de Moraes, quer dizer, muitas pessoas aí saíram ontem em defesa dele, falando, vamos, calma com a dor, quem disse que teve ligação mesmo, quem disse que foi para isso mesmo, como é que se prova isso, tem que investigar, mas não tem que já destruir a reputação do ministro, e o ministro ontem divulga uma nota para falar, não existiram nem 6 ligações, nem 4 ligações, nem 3 ligações, nunca existiu ligação entre nós dois. É uma afirmação forte. Agora, Sheila, tudo começa num ponto atrás, um ponto anterior. Bom, ele ligou, não ligou, perguntou, tinha interesse no assunto. Qual que é o grande problema? O problema é que a mulher dele, Viviane Bastos de Moraes, tem um contrato de 129 milhões com o Banco Master. Então, é este o contrato que joga muita sombra sobre a atuação dela e a atuação do ministro no caso Master. Quer dizer, ela ganhou, ela atuou para quê? Por que ela foi contratada por 129 milhões pelo Banco Master? Na nota que ele divulgou aí, ele diz que ela nunca atuou no Banco Central pela instituição financeira, né? Que nós estamos falando aqui, pelo Master. Agora, tá bom, ela não atuou, ela foi contratada por 129 milhões para atuar exatamente onde? Quais são as petições que ela assinou? Nada disso apareceu até agora. Então, o valor é muito alto, né? Muito alto, e é óbvio que o ministro, que não gosta de prestar esclarecimentos, Sheila, tem uma constante no ministro Alexandre de Moraes. Todas as vezes que você envia algum questionamento a ele via assessoria do Supremo, a resposta ele disse que vai ignorar. Ignora, ele não vai comentar, ignorar, ele mandou ignorar. Então, assim, ele não gosta de prestar esclarecimentos nem informações, mas chegou um momento em que a coisa estava escalando num grau que daqui a pouco qualquer coisa seria uma verdade absoluta, porque ele não desmente, o silêncio é uma confirmação. Então, ele recuou dessa postura dele, que muitas pessoas definem como arrogante, como prepotente, não devo satisfações, por uma necessidade, porque a coisa estava escalando para um grau muito, muito alto, né? Até pessoas que queriam defendê-lo, eu sei de advogados que queriam sair em defesa dele, mas sem ele mesmo se defender ou se explicar. Você vai explicar o quê se ele não dá explicações? Né? Em que as pessoas podem se agarrar para defendê-lo? Então o silêncio dele foi muito
ensurdecedor, um silêncio de fato ensurdecedor, e aí agora ele recuou e resolveu divulgar essas notas com as datas dos encontros que ele disse ter tido com o Galípolo, disse que foi só para falar da Magnitsky, e que eles não falaram nunca por telefone. É isso que está aí, né, o Sheila? Você tem a nota dele aí, acho que você pode ler aí esse trechinho. Vamos lá, vou pegar aqui, porque a gente leu um pouco mais cedo. Foram 2 notas, né, do Alexandre de Moraes. Eu acho que a última, né, ele fala aqui, se você quiser eu leio. Não, vamos lá, se você tiver aí a mão, só porque eu fechei ele aqui. Ele fala aqui, né, que essa é a segunda nota, a primeira nota foi super genérica. Me reuni com o Galípolo para falar da Magnitsky. Ah, você se reuniu com o Galípolo para falar da Magnitsky? Mas falou ou não do Banco Master, afinal? Isso você não respondeu, né? Telefonou ou não? Onde foram esses encontros? Aí ele divulga aqui uma nota, né, em terceira pessoa, o ministro Alexandre de Moraes esclarece que realizou em seu gabinete, ele disse que foi no gabinete dele, 2 reuniões com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar dos efeitos da Lei Magnitsky. Diz que foi uma vez em agosto, depois da aplicação da lei contra ele, a segunda em setembro, depois da aplicação contra a mulher dele, né? Daí ele diz aqui que nenhuma das reuniões, aí ele é mais claro, em nenhuma das reuniões foi tratado qualquer assunto ou realizada qualquer pressão referente à aquisição do BRB pelo Master. Diz que nunca teve no Banco Central e que aqui que é o ponto, né? Inexistiu qualquer ligação telefônica entre ambos para esse ou qualquer outro assunto. Diz ele que nunca fez uma ligação para o Galípolo, nem o Galípolo para ele para falar nem do Banco Master, nem de qualquer outro assunto. E diz que a mulher dele nunca atuou na operação BRB Master perante o Banco Central. Agora, é isso, o ministro Supremo deve sim explicações, eu acho que ele deveria sim, inclusive, explicar o contrato da mulher dele com o Banco Master, né? Ele pode julgar, não, mas isso é advocacia, como é que vai criminalizar a advocacia privada, não, mas espera um pouco. Ela é mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal e assinou um contrato milionário com uma instituição que tinha evidentes interesses no Supremo Tribunal Federal, em instituições em Brasília, e ela casada com uma figura poderosa como ele, que pega o telefone e fala com quem quiser, embora tenha dito que não pegou o telefone e não falou. Então, é óbvio que deve explicações. 129 milhões, para que era, que atuou, em que iria atuar, né? Não chegou a receber os 129 milhões, mas qual era a previsão? Era uma taxa de sucesso ou não? Ou eram honorários tipo mensais? Aparentemente sim. Então ele deve mais explicações, né, Sheila? Eu penso que sim, e que o silêncio dele não o ajuda, inclusive, Sheila. E tem outros silêncios incômodos. O ouvinte aqui mais cedo estava lembrando, a AB não vai falar nada, não falou nada, e a PGR também. Estamos esperando muito ao aguardarmos uma manifestação da PGR já, Mônica? Eu acho que a PGR ela vai falar o quê? Do nada ela foi chamada a falar? A PGR não pode sair falando, né? Ela houve representação, houve pedido de investigação, aí ela vai se manifestar. Então é tudo muito cedo ainda, né? Eu apostaria que ela não vai investigar, não, o ministro Alexandre de Moraes. Mas eu acho que não, pelas conexões, inclusive, do procurador-geral, o Dr. Gonê, com o Supremo, as boas relações que ele tem lá, eu acredito que precisaria de algo, Sheila. Embora isso seja suficiente para fazer bastante ruído, rumor, nós estamos aqui falando que há 5 minutos já sobre isso, eu acho que para abrir uma investigação, o Gonê seria necessário apresentar ali algo mais contundente do que uma reportagem dizendo que houve telefonemas e o ministro negando que esses telefonemas existiram. Então eu acho que teria que ser algo de maior contundência, provas maiores, indícios, melhor dizendo, porque as provas vêm no processo, indícios um pouco mais robustos do que reportagens. Então, eu penso que não, que ele não vai abrir. Agora, ele é obrigado a se manifestar. Se chegar lá uma representação, se chegar lá um pedido de investigação, aí nós vamos ter a manifestação dele. A OAB já são outros 500, né? Se manifesta tanto sobre tantas coisas, mas nessa está em silêncio. Poderia, inclusive, defender, né? Olha, é uma advogada, é um escritório estabelecido, um CNPJ estabelecido, paga impostos, assina contrato com quem quiser. O importante é não ter ela lá atuando e nem o marido atuar, que é o que agora está em questionamento. Mas é uma profissional liberal, quer dizer, cada um cobra quanto quer, paga quem quer, né? Então, poderia haver até uma defesa, ou não,
né? Mas a OAB está preferindo o silêncio, seguramente porque está dividido internamente sobre o assunto, Sheila. Certamente. Mônica, tendo qualquer novidade, esse assunto vai continuar rendendo certamente, né? E amanhã você volta com a gente ou não, tá de folga? Gostaria, vamos ver se eu sobreviver à ceia e se eu tiver assunto. Tá bom, senão eu vou pedir para pular, mas provavelmente eu entro. Tá bom. Feliz Natal, Mônica, um beijo. Pablo não vai me deixar esquecer, vai ficar às 6 da manhã me Ele mandando. Não deixa. Beijo, tchau.